Em primeiro lugar, quero agradecer a vossa participação neste primeiro encontro de escritores lusófonos da Venezuela, o qual é uma iniciativa virtual da Embaixada de Portugal e da Coordenação de Ensino na Venezuela. É para nós muito importante ter uma audiência tão numerosa e empenhada, não apenas dos diversos estados da Venezuela, como ainda de tantos outros países. Gostaria de também agradecer o apoio da Caixa Geral de Depósitos, do Instituto Português da Cultura e do Correio da Venezuela. Esta atividade pretende divulgar a obra de autores de diferentes países e contextos culturais que usam como língua de expressão o português. Desde Malaca, na atual Malásia, passando por Macau, África, Brasil e Portugal. Escritores que estão a homenagear a língua portuguesa nas suas produções, tornando-se assim em verdadeiros promotores da lusofonia no mundo. É interessante constatar que a antiga odisseia dos portugueses pelos 5 continentes, iniciada no século XV, criou um primeiro ensaio do mundo globalizado, onde o idioma português teve um papel preponderante como veículo civilizador em todas as geografias. Hoje em dia, estes países e territórios com os quais Portugal mantém uma relação muito próxima, sólida e fraterna, estão unidos por laços inquebrantáveis em variedíssimas áreas, tais como a cultura e a economia. Na Venezuela, país onde existe uma numerosa comunidade portuguesa, o ensino da nossa língua encontra-se em franca expansão, cada vez com mais escolas e estudantes desejosos de aprender português. Este evento pretende divulgar o valor que o nosso idioma tem na atualidade e, sobretudo, a crescente importância que terá no futuro. Espero que possam desfrutar das entrevistas e intervenções destes autores, as quais irão constituir simultaneamente uma homenagem à lusofonia. Antes de terminar, não posso deixar de expressar a nossa gratidão pelo vosso interesse e empenho no estudo e divulgação da língua portuguesa. Muito obrigado, bem-ajam. Bem-vindo a este primeiro encontro de escritores lusófonos na Venezuela. Este encontro está a ser organizado pela Embaixada de Portugal em Caracas, pelo Camões, Instituto de Cooperação e da Língua, pela Coordenação de Ensino Português na Venezuela e conta com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, também do Instituto Português de Cultura, do Correio da Venezuela e da Fundação Coração em Malaca. Muito bem, bem-vinda Luísa Timóteo a este primeiro encontro de escritores, um primeiro encontro virtual de escritores lusófonos da Venezuela. Isto é uma iniciativa da Coordenação de Ensino, da Embaixada de Portugal, Coordenação de Ensino Português, também conta com o apoio do Instituto Português de Cultura, nestas entrevistas que nós temos estado a realizar com escritores que escrevem em português hoje em dia. Quisemos entrevistar-te pelo teu papel numa fundação que tem um trabalho bastante interessante, que é a Fundação, a organização não governamental Coração em Malaca. Passo-vos a apresentar Luísa Timóteo, possui uma pós-graduação em Direito do Trabalho e da Segurança Social pelo Instituto Superior de Línguas e Administração de Lisboa. Esteve ao serviço da cooperação portuguesa em Timor-Leste entre o ano 2002 e 2005, é membro da Comissão Instaladora da Escola Portuguesa em Dili, chefe da Administração Escolar e Secretaria do Conselho Administrativo, responsável da gestão financeira da cooperação portuguesa na Embaixada Portuguesa em Dili, responsável da contabilidade do Consulado da Embaixada de Portugal, formadora dos recursos humanos afetos aos referidos serviços. Outras atividades que tem exercido, que tem feito: delegada sindical da Função Pública, membro da direção da STAE, mentora da criação da Associação Juvenil do Amial,
membro vogal da direção do Centro Cultural e Recreativo do Amial. É autora de várias edições publicadas para apoio aos concursos dos funcionários de estabelecimentos de ensino. E no ano passado, em junho de 2019, recebeu a medalha de ouro das mãos do secretário de Estado, Dr. José Luís Carneiro, secretário de Estado para as Comunidades Portuguesas, naquele momento. Bem-vinda, Luísa, e obrigado por teres aceito este convite, que tanto nos honra, porque estás à frente de uma instituição, de uma organização bastante importante para a promoção e projeção de Portugal numa determinada região do mundo que é a Ásia, e neste caso a Malásia. E eu gostaria de compartilhar convosco, só que eu tenho que procurar aqui, um PowerPoint sobre Malaca, Coração em Malaca, que é uma associação cultural. Nós podemos ver, muitas pessoas que nos possam estar a ver poderão perguntar-se onde é que fica Malaca. Então aqui, Luísa, Malaca pertence à Malásia. A Malásia é um estado independente da Malásia, portanto tem um governo estadual e que, portanto, foi também ultimamente, em 2008, julho de 2008, considerada um património da humanidade. Nós criamos a nossa associação em 2008, em junho de 2008, e foi a primeira força que tivemos para andar depressa para ver que Malaca tinha sido reconhecido pela Unesco. Isto é muito importante porque a nomeação descreve alguma coisa que os portugueses devem orgulhar e não devem deixar de não saber. É que o depoimento da própria Unesco diz que foi considerada Malaca Património da Humanidade, como uma cidade multicultural com o início do século XVI. Este início do século XVI foi a nossa chegada. Portanto, isto mexe connosco. E é aqui que nós não podemos nunca deixar Malaca, porque Malaca é nossa também. Uhum. E perante a Unesco, que espera que se faça algo que está por fazer, que é identificar espólios, é identificar as culturas que ainda hoje permanecem e que faltam ser, no fundo, registadas por quem sabe, e nós já avançamos com um registro importantíssimo que foi a catalogação do Museu do Bairro Português de Malaca, um museu que foi criado pura e simplesmente pelos residentes de Malaca, pelos portugueses de Malaca, sem apoios de ninguém, e que quem entra lá fica completamente fascinado e pergunta como é que é possível haver coisas naquele museu que nunca ninguém passaria a cabeça a encontrar. Este espólio já foi feito por nós, já está traduzido em inglês e vamos entregá-lo à Fundação Oriente, ao Camões e à Fundação Gulbenkian para não só publicitar este grande espólio, como também nos conceder, porque está assim, tem sido um pedido desde que nós somos associação, a fazer realmente uma implementação de modernização do próprio museu, que ele se possa sustentar, que ele possa ter sustentabilidade, que possa haver alguém que tome conta do museu, porque é uma família que toma conta do museu, mas não o tem aberto o tempo inteiro, porque tem de trabalhar, porque o museu não tem ganhos, não tem atividade para receber, e portanto toda a gente vê o museu sem pagar nada. Claro que as pessoas vão dar donativos, mas este não é o nosso propósito de deixar o museu só assim. Portanto, este foi um trabalho muito difícil, que através dos nossos bolseiros que têm passado por lá e com o apoio da comunidade, é evidente, mas que temos lá coisas que são de facto impensáveis que eles tivessem guardado, coisas que passaram de gerações e gerações desde o tempo de Afonso de Albuquerque. Isto é muito bonito e não podemos perder. Luísa, nós estamos aqui a ver na apresentação um edifício cor-de-rosa com as armas de Portugal. Isso está dentro de Malaca, não é?
Isso é parte Está tudo em Malaca, faz tudo parte de Malaca. E é património. Malaca sofreu, no fundo, uma ocupação dos ingleses, também depois os primeiros holandeses, depois os ingleses, mas está tudo dentro de Malaca. Uhum. A nossa fortaleza era uma fortaleza que não faltava lá nada, tinha notário, tinha, ao tempo, de facto, foi um trabalho, durante 130 anos que tivemos, foi um trabalho maravilhoso. Tinha igreja, tinha hospital, tinha alfândega. Pronto, depois foi tudo destruído, até que ficou só a porta da famosa. Uhum. Essa porta da famosa, mesmo assim, foi retirado o brasão português e foi substituído por brasão dos holandeses. Mas isto não é questão de guerra, porque os holandeses que vivem lá e ficaram por lá também dão-se bem com a comunidade e temos todos um grande carinho porque achamos que isto é tão bonito. Ver no bairro de português de Malaca, holandeses, pessoas que vão de todas, porque os barcos passam por ali, todos têm que passar pelo Estreito de Malaca, e todos vão passar um tempo no bairro a comer, a beber, a saber, a contar histórias, numa convivência maravilhosa. Pacífica. Eu acho que os nossos portugueses têm tido o privilégio da própria Malásia considerar no grau de hierarquia os segundas pessoas que mais consideram, primeiro os malaios, depois os portugueses, assim sucessivamente. Porque esta aceitação e esta amizade e esta fraternidade que eles têm, que é de facto uma bênção de afetos, é impressionante, e quem lá está comove-se. Comove-se tanto que continua a ir visitar as nossas tradições, os nossos costumes, as nossas culturas, sejam elas cristãs, sejam elas de divertimento. Está sempre tudo cheio. O Natal é de facto uma quadra em que não há espaço para mais ninguém. Todo mundo vai lá, não só os portugueses de Malaca que estão fora e a residir fora de Malaca, como vêm também outras comunidades festejar. Isto é impressionante que aconteça. É lindíssimo, eu acho isto uma maravilha. Sim, nós estamos a ver agora alguns desses monumentos que são... A Porta de Santiago, a Fortaleza, que ficou de pé, e foi porque houve um general inglês que chegou e disse que não partam mais porque eu não deixo, e portanto esse homem está em Singapura, e todos os nomes quase de ruas e cafés e restaurantes têm o nome do senhor, que eu agora não me lembro, porque é um nome inglês. Depois tem a réplica da nau, a Flor de Almar, em que não sabíamos como é que ela afundou, nem se fosse lá o que era que ela ou não. É um grande mistério e, portanto, esta nau está visitável como um museu. Todo mundo que vai a Malaca vai visitar esta réplica. Isto é um mito que está por saber, mas que nunca por mais que se tenha procurado, ninguém encontra nem sequer se ela está no fundo ou não do mar, e desapareceu. É uma incógnita também. Uma pergunta, Luísa. O povo da Malásia, não é? Eles sentem orgulho da presença portuguesa na sua história? Sim, a Malásia considera muito Malaca, porque Malaca tem um número de turistas incalculável. Claro, agora estão também com a pandemia, têm um bocado mais recatados, mas de certa maneira é um santuário que é visitado por todo o mundo. Quando estou lá, aquele tempo, estou sempre a ser chamada por ser portuguesa, porque eu tenho que receber todas as pessoas, todas as nacionalidades. Isto é muito bonito, portanto, não penso que Malaca tenha tenho muito orgulho, e também o governo da Malásia se orgulha com o número de visitantes. Ultimamente, uma das nossas grandes ações foi recordar o Fernando Magalhães, e também fizemos uma pintura no bairro português de Malaca, que tem um palco onde tudo acontece, e onde foi aí que me foi dada a minha condecoração da medalha. E nesse palco deixámos uma pegada lindíssima sobre o Magalhães, e apareceu, porque foi publicitado, a responsável do turismo da Malásia, que pôs no roteiro do turismo da Malásia a visita ao painel, que está lindíssimo. Artistas de
Portugal que foram e que tiveram o apoio de várias entidades e conseguiram deixar lá uma obra maravilhosa. E não só, quem os pintou foram os jovens da Malásia e de Malaca que intercederam e aprenderam a pintar e eles ensinaram. E espero que em 2021 nós possamos voltar para eles continuarem a aprender novas pinturas, porque em todos os lados, quando nós vamos ao teatro, aparecem sempre pessoas com muita capacidade e apareceram artistas que, de facto, os próprios artistas que pintaram disseram que não se podem perder aquelas pessoas. Nós estamos com um grande anseio que estas jovens possam ter, e aqui Portugal pode ajudar e deve, cursos profissionais que eles têm muita necessidade relacionados com o turismo, com a restauração, porque eles aprenderam já a pintar algumas coisas para poderem vender, também termos a preocupação de termos alguns produtos portugueses, que não há lojas de produtos portugueses, e as pessoas perguntam o que é que podem comprar. E aquilo que há normalmente são coisas feitas na China, que é o galo de Barcelos, da Nossa Senhora de Fátima, porque Portugal tem tido assim um bocado, há aqui um descuido de ter esta atenção por Malaca, mas eu penso que neste momento ultrapassamos isso, e a força do Sr. Secretário de Estado, que viu com os seus próprios olhos, é preciso que se veja. E não tinha ido ainda nenhuma entidade relevante do governo a Malaca. Foi o nosso Dom Duarte, foi o engenheiro Guterres numa passagem para a Unesco, e depois o rei Dom Duarte foi, para pouco mais, não é? E agora, quando o secretário de Estado lá esteve, ele ficou muito admirado, nunca pensou encontrar tanto carinho, tanto amor, tanto gosto de ser português como encontrou. Ficou muito sensibilizado e comprometeu-se não só de criar o consulado que já está, portanto, publicado em Diário da República, como se comprometeu também em enviar professores para a língua portuguesa. Tem sido um pedido desde que chegamos a Malaca, até portuguesa, uma escola portuguesa, porque eles querem saber o português moderno, porque chamam ao crioulo português antigo. E isto chamam português antigo e remetem ao Camões. Para nós é uma inovação falar sempre no Camões e português moderno, porque eles sabem que também lhes faz falta para os seus empregos, para o seu progresso e para o seu desenvolvimento pessoal e cultural. Mas como não tem havido, não são os nossos bolseiros que vão ensinando, mas sem obrigação, vão ensinando, não é o mesmo ter uma escola ou ter a chamada, no fundo, ajuste de contratos ou de parcerias ou de envolvimento entre o Estado da Malásia e Malaca e Portugal. Mas estamos num bom caminho agora com o consulado. Sim. Luísa, nós vemos aqui, nos slides atrás, jovens com trajes folclóricos portugueses. Isso foi uma das coisas, quando eu cheguei a Malaca, me pediram que apoiassem os ranchos folclóricos, que têm meias arrendadas já do tempo não sei de quantos, e nós temos desenvolvido com a Fundação Oriente, que nos ofereceu alguns trajes, mas eles são 4 ranchos. E tivemos de distribuir, não para todos, mas aquilo foi distribuído, X para isto, X para aquilo. O nosso Dom Duarte também mandou cavaquinhos, mandou chales, assim. Mas apesar de eu já ter feito um pedido quase às câmaras todas de Portugal e à Federação do Folclore, ainda não conseguimos dar equipamentos do folclore para que eles possam trajar e também mudar, porque eles já têm o gosto de copiar e fazer, e pregam as lentejuelas e fazem aquilo tudo com um amor, graciosamente, sem lhes pagarem, mas querem manter os ranchos folclóricos com 40 e 37 graus. Eles dançam com saias, com meias, com chapéus, com sapatos. Claro. Eu pensei por graça, como eles têm tecidos lindíssimos, poder fazer as coisas mais leves. Responderam-me logo, não, isso não é de Portugal. Nós queremos só trajes de Portugal. Este amor é uma coisa. Sim. E depois há coisas muito relevantes, por exemplo, eles
não conhecem Portugal, não vieram a Portugal, todos desejavam conhecer, como em Timor-Leste todos queriam conhecer. Mas eles sabem que o Porto, Lisboa, Praga, que todos os estilos dos cães folclóricos são diferentes. E quando conseguimos, por apoio de um brasileiro, que é nosso associado, pagar as viagens a dois nossos grandes líderes, ao Papa Joia e ao Noel Félix, eles vieram a Portugal, correram Portugal de les a les, falaram português corretamente, cantaram em Coimbra, fados de Coimbra, e eu nunca pensei que as pessoas ficassem tão admiradas e diziam, mas estas pessoas falam português e são de Malaca, falavam corretamente português, eram do tempo de falar português, e cantavam, não é? Cantam tudo o que é em português. Claro. Luísa, uma pergunta, por que foi Malaca um sítio que atraiu tantos portugueses na época dos descobrimentos? Malaca, na época dos descobrimentos, e tem aqui uma relevância, um peso em todo o Sudoeste Asiático, porque o Albuquerque não lhe importou muito grandes feitos, mas queria uma coisa, era que dessem continuidade a um trabalho que ele fez, que foi a troca das mercadorias. E isso foi importantíssimo, ali foram parar todas as comunidades do mundo, eu penso que está lá todas as comunidades do mundo. Eu admiro a Malásia, Rio, Kuala Lumpur e alguns estados, e os bairros estão todos distintos uns dos outros, e tudo tem o seu rigor, dos seus antepassados. Malaca e Malásia não se interfere, eles terão que respeitar nomeadamente as regras, mas é bonito que a gente consiga ver tudo tão diferente uns dos outros, portanto é um retalho, é um manto de retalho de coisas diversas, lindíssimo, no que vendem, no que comem, e de tudo quanto oferecem. Eu acho isto que moveu tanto os povos do mundo que ficaram por ali e que foram obrigados a negociar e a aprender um idioma que foram os crioulos. Mas Malaca teve em 130 anos um peso tão grande nesta transação das mercadorias, que foi de facto muito grande, e teve um peso em toda a língua dos crioulos. Temos feito muitas investigações, nós já criamos um manual trilingue para ajudar os mais jovens a não deixar o crioulo, porque é um grande desejo que eles não querem perder, querem que os seus filhos, os seus netos saibam falar o crioulo, porque eles dizem que é a identidade deles. Eles falam todos em casa, mas não têm escola. Como não têm escola, também os crioulos vão tendo algumas alterações. E, nomeadamente, um dos nossos grandes bolseiros, que foi um criolista que me pediu para ir para lá, e que o Camões apoiou, e muito bem, teve lá 2 anos. Ele fez uma investigação profunda em nome da associação. Ele foi a Singapura, ele foi a Hong Kong, ele foi a Macau. Ele andou de porta em porta a saber manuais e de coisas que havia para chegar a uma conclusão e a criar um manual trilingue que pudesse ajudar. Mas esta ajuda tem que ser uma escola. Tem que ser uma escola, porque eles em casa falam ao seu modo, e a escola tem que dar continuidade para que não haja mais alterações do crioulo. A Sara é de facto uma pessoa que faz esta ponte, mas não tem capacidade para ter tantos alunos, tem uma meia dúzia de alunos na sua própria casa voluntariamente. Isto é necessário, estamos fartos de pedir aos professores de português ou que as escolas criem uma opção da língua, mas que tivesse também obrigatoriamente uma avaliação, porque se for a título voluntário acabam por não ir, porque têm que fazer, fizesse parte. Isto tem que ser negociado pelos governos dos dois, pelo governo de Malaca, pelo governo de Portugal, o Camões aqui, que tem um peso extraordinário, e eu penso que este vai ser uma das coisas que vamos conseguir, porque a língua está viva e eles querem continuar a falar e a aprender pelo crioulo, não querem. Mesmo os miúdos mais pequenos falam corretamente em casa com os pais. Na rua têm vergonha. Mas falam, dizem crioulo, tenho vergonha. A vergonha é porque não se ensina na escola. A escola obriga o inglês, o malaio, e o português não.
Luísa, o crioulo, esta língua da qual tu estás a falar, é um crioulo de base portuguesa, certo? É de base portuguesa. Mas Agora foi este crioulo está difundido por outras regiões fora da Malásia ou só se fala em Malaca dentro da Malásia? Não, todo o Sudoeste Asiático tem crioulo. E agora foi redescoberto um grande manual em que está e vai ser publicado para a Casa da Moeda em Lisboa, em que também fala, e eu tenho isso no site da nossa associação, para chamar a atenção, porque depois dos crioulistas terem lido, dizem que de facto, mais uma vez, os poemas em crioulo português mostram o peso e o valor que teve Malaca à época sobre todos os crioulos. Porque eles aprendiam, mas quando tinham que negociar, que era na Fortaleza, em Malaca, ali se negociava tudo sem alfândega, eles tinham que saber falar, portanto teve um peso muito grande. Isto não é dito por mim, vem escrito mesmo no notícia. Nós publicamos no Jornalinho, que nós temos um jornal que é Povos Cruzados, e no site da associação nós passamos esta imagem e demos esta notícia por causa do valor do crioulo. E eles têm razão, porque é uma identidade que eles não querem perder. E os pescadores falam todos muito bem o crioulo, muito bem. E eu sei que há alguns, já há um rapaz muito novo ainda, que tem 5 filhos, todos eles falam crioulo e português, que ele tem ensinado também. Portanto, não são muitos, mas houve uma altura em que as pessoas ainda estavam vivas e vão morrendo, já morreram várias pessoas que falavam corretamente português, e nós temos tido esta tristeza porque eles também preocupavam-se no próprio prazo de ensinar aos miúdos. E agora o português faz falta também, e é a nossa língua. Sim, dentro desse património que tu falaste, que foi o legado que os portugueses deixaram em Malaca, existe dentro desse património alguma tradição literária, bem seja em português ou em crioulo de base portuguesa? Culinária? Não, literária, uma tradição literária. É assim, essa parte da identidade, ou seja, a língua, não era escrita. E como não era escrita, eles têm muitas, porque houve sempre pessoas mais cultas, como o Patrick da Silva, que ainda o conheci, como o Gerry Fernandes, que ainda o conheci, várias pessoas que escreveram crioulo de uma forma praticamente a gente lê e percebe tudo, portanto muito semelhante ao português. E também há escritos portugueses que eles guardam religiosamente em casa, e que numa biblioteca que nós tentamos juntar, que se chama a Casa Luso, e queremos juntar que todos estes documentos, e precisamos de uma concordância que eles possam não deixar ficar por morte e depois se possa extraviar, ou como eu já vi pessoas a tentar, já vi dois indivíduos que eram de origem alemã querer comprar os livros e davam uma fortuna pelos livros. Eu creio que isto temos que também ajudar, que eles percebam que têm que os juntar, mas este juntar obedece a que eles tenham uma compensação. Porque eles sabem, se os venderem a um estranho, recebem dinheiro, porque eles não são ricos, têm necessidades. Porque eles estão num território que é um bairro esse que tem como estrutura governativa o chamado painel do regedor que não tem a ver com a estrutura do governo da Malásia, nem de Malaca, e, portanto, eles sabem que não contribuem muito para o Estado, o Estado também não lhes contribui para eles. Eles vivem das festas, vivem do que vendem, do que comem e do que pescam, agora com uma pesca muito deficiente, porque fizeram uma grande ilha paradisíaca no meio do estreito e têm estado a levar várias camadas de pedra e de tudo quanto possas imaginar,
E depois aquilo que eles pescavam muito numa água muito límpida, agora está toda poluída, e eles perderam a capacidade de poder entrar para o mar dentro e pescar. O que é que eles têm que fazer? Há 2 ou 3 pescadores que já têm um barco e têm que fazer a comprar pessoas dos donos dos barcos. Portanto, cada vez ganham menos. Eu trouxe abaixo assinados de todos os pescadores para pedir ao governo, nomeadamente entreguei no Ministério do Mar, que pudessem auxiliar com barcos que às vezes já nem sequer são usados cá em Portugal e que poderiam fazer chegar para eles poderem ir um bocadinho mais longe para pescar. Eu tenho muita consideração por estes pescadores porque nós deixamos lá este ofício. Isto foi nós que ensinámos a pescar. Como ensinámos depois a cozinhar os peixes, a fazer caldeirada, a fazer um bacalhau à brás, isso tudo e que eles mantêm. Portanto, esta gastronomia também é outro valor que nós temos que juntar como um todo. Eu vejo a língua, junto às tradições, aos costumes, à gastronomia, à religião cristã, aos afetos, um património material de uma grandeza inexplicável. Uhum. Porque até a própria comida, eles dizem, isto é português. Pode ser feito com outro bacalhau, às vezes é feito com galinha, porque não há lá bacalhau. Eu, quando chega, diz, traz bacalhau. Não, o bacalhau não chega lá. E, entretanto, fazem com galinha. Mas isto é português. E, de facto, se fores comer, há outros bares que não sei dizer lá, que a comida não tem o sabor que tem aquela. Uhum. Eles têm esta. E nós também já temos um grupo, começámos a nomear vários embaixadores, chefes de cozinha, embaixadores da Costa de Maloca. Temos um grupo que já tem feito muito trabalho sobre o levantamento da comida portuguesa em Malaca e na Ásia, que são de origens nossas. Isto é muito bonito, portanto também temos que olhar por isto, porque a comida, eu vou aprender com avós, querem que eu lhes ensine a fazer isto e aquilo. Depois tenho 2 coisas, não tenho vinho branco para temperar, não tenho limão para temperar, não tenho vinagre, não tenho azeite. Isto é muito triste, por isso também vamos é porque a Tailândia já tem os produtos todos portugueses, quem manda para lá também depressa manda para Malaca. Claro. Luísa, há bocado falaste na Sara Santa Maria. Quem é a Sara? Se puderes falar A Sara é uma líder de um grupo folclórico dos mais pequeninos. Em que ela tem também como um empenho ensinar-lhes gastronomia. É engraçado porque ela faz chás, ensina a fazer os chás que nós também comemos, o pão. Ela faz uma comida extraordinária. Pensas que estás a comer em Portugal. Além disso, ela canta também e dança num rancho folclórico. E depois é líder também natural de cultura, por obediência ou por amor a seu pai, de que ela está sempre a enfocar. Ela quer continuar a ensinar o crioulo do seu pai, os costumes dos seus pais, e isto é a herança que eles receberam. Portanto, ela é uma mulher com muita presença. Depois consegue, num jantar, ela consegue traduzir aquela beleza de dançar com o filho ou de dançar com o marido que também dança e toca. Toda ela tem um charme que é notável e, portanto, se a vês a dançar numa dos ranchos, ela também tem aquela postura de evidência. É óbvio que os ranchos têm líderes, os líderes são todos muito louváveis, porque eles perdem tempo em ensaiar, não levam isto a brincar, ensaiam constantemente e por eles eu tenho uma consideração, porque desde os bailinhos da Madeira, isto está para se contar como é que
se prendeu o Bailinho da Madeira. Portanto, tem a ver com as pessoas que iam nos descobrimentos. Porque é que eles têm uma paixão muito maior pelas danças do Norte? No fundo, são os mais trabalhosos. Portanto, é porque, agora, se fores ver o Ribatejo ou danças de Algarvias, tem a Tiânica do Lolé. Ora, isto são coisas que estão por se inventariar. E a Unesco pede aos portugueses que façam esta inventariação. Isto temos que fazer, há muita coisa para fazer. Um acontecimento também que é muito louvável é sabermos que a produção literária que tu me falas, existem imensas coisas com muito interesse, muito. Na Casa Lusa há um património incalculável de livros escritos em português, de livros de todas as comunidades, não só de Malaca, mas do Brasil, de Cabo Verde, porque o Gerry Fernandes foi de facto um homem muito culto, falava português, tocava acordeão, foi um grande animador e criou uma casa que ele chamou a Casa Lusa. Esta Casa Lusa é um espólio que nós estamos sempre a insistir para que Portugal não o perca, não só para criarmos um centro de investigação a todas as pessoas que queiram, porque a casa até tem condições para ter quartos para as pessoas dormirem e tudo. Isto tem que se ter dinheiro, quer dizer, a pessoa que é o proprietário da casa não dá aquilo de borla, apesar dele não ter só guardado por imagem e homenagem ao irmão, mas tem os filhos que também não estão muito interessados, mas que ele precisa de, apesar de nos ter feito já um protocolo de andamento para ver com quem é que quer ficar com aquele espólio. Eu tenho tentado com o Camões, tenho tentado com a Fundação Oriente, com a Fundação Gulbenkian, mas isto tem que ser, não podemos deixar perder, não podemos deixar perder. Claro. E aí é de facto é que todos os indivíduos, ainda de Portugal e tudo, os maiores escritores, os maiores indivíduos, investigadores, passaram por lá, dormiam lá. E ele recebia-os carinhosamente, como ainda recebeu 2 bolseiros nossos, porque eu ainda o conheci. E, portanto, isto é louvável, não se deixe perder. É um memorando que está já com todos o que é organizações e que eu publicito, e que Portugal, nós já conseguimos fazer uma recolha de biblioteca que a Fundação Oriente, a Fundação Gulbenkian nos mandou através do Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que é o nosso membro do Conselho Consultivo, sensibilizado, e essa biblioteca que foi para ser entregue, ou seja, juntar à biblioteca do Gerardo Fernandes, porque a Casa do Gerardo Fernandes não é só uma biblioteca, como também é um museu com peças, com coisas que lhe ofereciam e coisas que ele escreveu, e foi de facto um homem da maior cultura que Malaca teve. Ele, o Patrick da Silva, o Sr. Pedro Fernandes, que já foram morrendo, não é? Já foram morrendo. Mas estão todos vivos conosco. E esta homenagem que eu constantemente lhes faço, acho que é uma produção literária que está ali. É que muitas coisas estão escritas em português, muitos livros em português. Eu tirei fotografias das capas de algum só para mostrar à Biblioteca Nacional de Portugal, que para também podermos ter alguém já conceituado, veio numa chamada bolsa de 90 dias, pagas pela Fundação Oriente, e esteve na Biblioteca Nacional a tirar o curso de biblioteca, museu, e aprendeu a fazer, mas que chegou e, portanto, não tem ocupação. Porque é preciso que também alguém diga: vais trabalhar e tens que receber um ordenado daquilo que vais fazer. Portanto, as bibliotecas abrem quando alguém pode e está disponível, e é esta falta de conciliarmos e ver que isto, porque depois as pessoas que lá vão perguntam: mas porquê é que as pessoas não estão interessadas, porquê é que Portugal não se interessa, porquê é que não se abre, porquê é que não se publicita, porque tudo isto custa dinheiro. Nós somos uma organização sem fins lucrativos
Não temos um secretariado, não temos nada, fazemos tudo por nossa voluntariado. Começando eu pela Malaca com os subsídios de férias e de Natal. Há uns dias atrás eu tive a oportunidade de entrevistar um escritor de Macau, o Miguel da Sena Fernandes, que também falou dessa importância do crioulo de base portuguesa em Macau e da necessidade de continuar a cultivar esse crioulo que é parte do património e do legado. É porque a riqueza maior, de facto, é todo um património material, porque sabes que todas as igrejas que nós lá tínhamos e pelourinhos, tudo foi levado pelos ingleses e pelos holandeses. Não ficou lá uma peça. E nós tivemos lá o padre Pintado, Fred Espada-Cinta, que ainda negociou com o governo da Malásia, em que podia-se fazer réplicas, e com o governo de Portugal réplicas, para que pelo menos ficassem, não ia tirar os originais, estão sobretudo na Ilha das Flores, mas que se fizessem réplicas, e Portugal não respondeu, e Malásia não respondeu. E portanto não temos réplicas nenhumas daquilo que há, são santos que se vão levando agora, que eles pedem, que quem lá vai de visita leva uma Nossa Senhora de Fátima, leva um Cristo, mas a religião para eles é de facto a cristã. Essencial e que os une inteiramente. Agora querem aprender os cânticos todos em português, nós já fizemos algumas traduções e pronto, há muita coisa para fazer, mas temos de sermos muito ao melhor, como diz o nosso grande associado e também membro do nosso Conselho Consultivo, o nosso amigo Adriano Moreira, todos somos poucos para construirmos mais. Uma pergunta, Luísa, quais são os projetos, os objetivos agora e os projetos que vocês têm para o futuro nesta fundação, nesta organização não governamental na qual tu estás à frente, conhecida como Coração em Malaca? Nós apresentamos já a todos os governos, todas as entidades já têm um projeto de criação de cursos profissionais através das universidades, porque os moços não têm muitas habilitações, eles têm praticamente o ensino básico e para virem para cá não é fácil, como têm vindo outros meninos de Timor, é assim porque vêm já para estudar em cursos superiores. E eles precisam muito de aprender coisas técnicas, os moços têm habilidade e nós temos esta esperança e já apresentamos o projeto esse que seria, como eu acabo naquele pequenino filme, com o Hotel Lisboa, em que cada vez que eu lá vou, o Hotel Lisboa não está sempre sem ninguém. E uma das coisas que eles nos pedem é que não queriam que aquilo passasse por outras mãos sem ser de portugueses. Aquele hotel é tão espetacular, é tão bom, que daria para fazer a escola, que daria para ter casas para se vender produtos portugueses, que se podiam fazer lojas para se vender artesanato, que elas também querem aprender. E eu acho que aquele hotel agora está o grupo estando interessado. Vamos ver se a gente consegue. O ICEP também está interessado e vamos ver se nós conseguimos ter ali aquele espaço que é lindíssimo no meio do bairro, que tu não sei se reparaste no fim, que eu até estou lá com Santa Maria. Santa Maria é um grande líder também de Malaca. E também tem feito e tem sido ele o promotor das conferências. Já fizemos 2 conferências impensável em Malaca, com todas as comunidades da Ásia. E assistir a estas conferências é nós pensarmos como os afetos são tão grandes, e como o mundo seria melhor se todos fôssemos assim. Uma maravilha. Sim. Luísa, uma última pergunta. Qual é a tua opinião sobre o futuro da lusofonia na Ásia e no mundo? Do mundo? Na Ásia, primeiramente. Tu que és conhecedora da Ásia e do poder que teve a língua portuguesa, hoje em dia estás a testemunhar todo esse voltar a tomar em consideração esse passado que os portugueses deixaram na Ásia. Que opinião pessoal tens sobre o futuro da lusofonia? Eu acho que a Ásia é uma grande potência em todas as regiões. Vejo ali
potências muito grandes, tal como o Japão, que tem sempre uma grande consideração e um grande amor também por Portugal, a China, a Índia, que chora por nós e gostaria que todos lá tivéssemos ainda. Temos também Macau. Macau é uma irmandade. As pessoas quando vão a Macau, que teve uma ligação sempre muito com Malaca, tanto que os missionários estavam um tempo em Malaca, depois estavam um tempo em Timor, depois estavam um tempo na Índia. Esta grande amizade, esta grande rotação promoveu este encontro Malásia, Malaca, Macau e China e Índia. Depois o Sri Lanka, que também é um povo que adora Portugal e tudo que ficou de Portugal. Portanto, acho que aqui falta a coragem da CPLP de entrar em força na Ásia. Ou seja, não só especialmente pela China, mas aproveitar todas as potências que a Malásia tem, todas as comunidades dispersas na Indonésia, na Austrália, na Ilha das Flores, na Tailândia. Tu tens ali comunidades que são as que estão presentes, 13 e 14 comunidades têm estado presentes nestas conferências. Naturalmente que a CPLP não pode nunca deixar de não considerar, chame-lhe outro nome, mas tem de considerar estas comunidades integrantes na CPLP e olhar por elas. E a CPLP tem muito para receber daquelas comunidades. Quando tu falas destas comunidades, falas de comunidades lusodescendentes espalhadas por aquela região toda? Não, é que as comunidades ficaram lá do mundo inteiro. As comunidades são de holandeses, as comunidades são do Sri Lanka, as comunidades são da Ilha das Flores. Há comunidades que estão a viver e que mandam e-mails dizendo: ainda bem que temos uma pessoa a trabalhar de Malaca, uma associação do Brasil. Eu sou de Malaca, estou no Brasil, sou dos Estados Unidos da América. Isto é muito bonito. Ainda quando a Sara agora também foi publicitada a ser a nossa representante cultural, ela recebeu dos Estados Unidos da América parabéns, porque estavam lá pessoas de Malaca. Isto é muito importante conhecer e não se tem feito este levantamento, porque são tantas as pessoas que estão dispersas, mas que são descendentes de Malaca, que se pensa que são cerca de 18 mil a 20 mil pessoas dispersas. O bairro tem cerca de 1000, mas são muitos mais, e estes muitos mais vão sempre às festas de Malaca, ao São João, ao São Pedro, ao Entrudo, ao Carnaval, que é o Entrudo, ao Natal e à Páscoa, que é vivida exatamente como nós vivemos, nas mesmas datas. Estas pessoas, a Malásia respeita também estas datas. Estas pessoas que tu falas são pessoas que sentem Portugal e a ligação com Portugal. Sim, sim, até porque nós na Indonésia e na própria Malásia temos montes de jovens e já algumas universidades a pedir que se ensine e que se faça um levantamento da descendência de alguns jovens que pensam que também têm na sua ascendência portugueses. E estão a tentar ensinar o português. Nós temos uma malasiana que teve cá a tirar um curso de português e que veio para cá, que eu conheço, que é muito interessante, fala português, e muitas delas que vieram falar português. Ela agora criou um plano, um projeto com um colega dela português que está na Indonésia, também na parte cultural. Estão a fazer um projeto e ela, a pedido de um diretor de uma universidade da Malásia, está a dar aulas sempre com 28, 30 alunos. Eles querem aprender português e estão interessados em saber da sua descendência. Isto atinge a Indonésia também, é muito bonito. Sim, e também não podemos esquecer que existe ali um país ao lado, que é Timor-Leste, que é um país de língua portuguesa. Agora, Timor, que eu conheço perfeitamente, com tanto entusiasmo, com tantas coisas por Timor, não vejo Timor ter o progresso que já devia ter. Não me perguntes porquê, mas eu acho que as pessoas estão muito pobres ainda nos distritos
E não se tem feito muito para que eles saiam dessa própria miséria, o que é transtornante, não é? E nos dá, para mim, tenho um desgosto profundo, porque quando eu saí de Timor achei que estava tudo em ascendência, estava tudo bem, e agora eles telefonam-me, escrevem-me e dizem: mãe, nós estamos piores, estávamos em Dili e agora já fomos parar os distritos para não morrer de fome. Isto dizem. E eu não sei porque acho que Timor, na Ásia, tem tido tantos apoios e tem tido tantas oportunidades de ter um crescimento a nível humano e cultural. E vejo eles virem para cá e já não voltam, quer dizer, os miúdos todos que vêm para cá, eu encontro-os e digo: então já estás médica, agora vais ajudar o teu país? Não, já me casei, fico cá. Esta não é a solução. Esta não é a solução. Claro. E este não mexe em dinheiro, nós oferecemos, mas há que haver pelo menos o espírito de dizer: vais, mas tens que regressar ao teu país para ajudar. Portanto, os que podem fogem. Claro. As coisas não andam assim. Tá bom. Luísa, olha, foi um prazer ter-te aqui. Obrigada eu por ter esta oportunidade de desabafar também. E pronto, e nós vamos continuando sempre ao lado desta grande comunidade e todas as comunidades, fazendo o que prometemos e aquilo que eles querem que seja feito, porque essencialmente nós temos que ir ao encontro também de evoluir e de lhes dar mais, mas sempre com o respeito pelas coisas que eles acham primeiro essenciais. E essenciais são as danças, que não querem deixar nunca de dançar, é saber o português e que nunca mais vem a escola portuguesa, que eles tiveram escolas portuguesas no tempo dos nossos missionários, tiveram colégios. E, portanto, aprenderam, não é? E agora vê-se, sem essa hipótese, é mau para a língua portuguesa que nós tanto temos levado ao mundo. Olha, desejo o melhor para ti, para o teu projeto. E também para ti, na Venezuela também.